como o cristianismo conseguiu se espalhar tanto? Oi, eu sou o Kali e hoje eu vou contar resumidamente alguns fatores que fizeram com que o cristianismo tivesse muito sucesso na sua expansão. A gente precisa entender algumas coisas, algumas circunstâncias no momento do surgimento do cristianismo. O cristianismo surge como uma religião que busca expandir, de mandar missionários, de converter pessoas, apresentar o Messias para outros povos. E essa dinâmica é um pouco incomum, porque no período haviam muitas religiões, mas as religiões eram ligadas à terra, ao local que você nasceu, o seu grupo étnico, a sua família. Então eram coisas focadas, fechadas num âmbito só. O cristianismo traz uma universalização. Ele começa a chamar todos para se converter ao cristianismo. E isso expande a possibilidade de membros e seguidores da religião. E eles se utilizam de uma infraestrutura que já existia. O Império Romano desenvolveu uma infraestrutura muito boa. Então havia estradas, portos, rotas comerciais, cidades cosmopolitas. E os cristãos, dentro dessa infraestrutura, conseguiam navegar, alcançar lugares diferentes e vir com muito mais facilidade, porque já havia uma estrutura capaz de sustentar pessoas viajando e, portanto, alcançar novas pessoas para se converterem. E um exemplo de como isso foi usado pelos cristãos são as igrejas mais importantes, que se a gente vai ver os textos que nós temos das igrejas mais importantes, a gente vai ter Éfeso, Corinto, Roma, são centros de Roma, são capitais cosmopolitas gigantes, com muitas pessoas, com muito comércio, com muito movimento, portuária. Então eles se utilizavam exatamente da dinâmica do Império Romano para conseguir espalhar a mensagem deles com maior facilidade. E as inovações teológicas de Paulo ajudam ainda mais, porque Paulo começa a distanciar o cristianismo do judaísmo. Então as coisas que eram requeridas dos judeus não eram mais requeridas dos cristãos, por exemplo, a circuncisão. E é muito mais fácil converter alguém quando você não exige que ele se circuncide, E além disso, as comunidades cristãs tinham uma dinâmica interna de suporte socioeconômico. Então eles se juntavam, eles dividiam os bens, eles alimentavam uns aos outros. Havia um suporte que naquela época não existia em outros lugares. Então eles faziam questão de se sustentar, de colaborar uns com os outros. E além disso, eles ainda faziam caridade, que atraía pessoas que estavam em necessidade, que estavam em situações vulneráveis. Então criavam um sistema que ia se retroalimentando, de o grupo se autossustentando, fazendo manutenção das pessoas que são menos favorecidas dentro do grupo e buscando pessoas de fora que são menos favorecidas. E isso atraiu muita gente, principalmente quem não tinha condição de vida muito boa. E além disso, ainda nós temos as questões das lendas, dos mitos, porque os martírios foram muito impactantes. Mesmo que nem todos os martírios sejam reais, eles serviam como essa lenda, esse mito, para inspirar os cristãos. Fazer com que os cristãos estivessem mais dispostos a lutar, a sofrer e realmente entregar a vida deles pela religião. E era uma religião muito plástica, porque ela estava surgindo. Então ela conseguia adaptar, criar coisas novas, absorver tradições de outras religiões. Tinha essa facilidade de moldar a religião para se adaptar ao meio e atrair mais pessoas por conta disso. A gente tem um exemplo muito bom que são os cristãos gnósticos, que vão estar muito ligados ao platonismo. Então havia essa plasticidade no começo da religião. E todos esses cenários juntos culminam num ponto mais alto, que talvez tenha sido a conversão de Constantino, ou a conversão de Constantino. Muito provavelmente ele não se converteu de fato, mas era conveniente ter os cristãos como aliados, porque eles estavam crescendo muito, eles eram uma parcela significativa da população que ajudavam a manter uma hegemonia, o poder. E o Constantino se apropriou de alguns símbolos, por exemplo, ele se apropriou da cruz, ele falou que teve uma visão e que viu que com a cruz ele venceria a batalha. Depois ele legaliza o cristianismo, mas ele não torna ainda a religião oficial. E ele também começa a patrocinar grupos cristãos para construir templos, basílicas e tal. Mas é muito pouco provável que ele tenha verdadeiramente se convertido ao cristianismo, porque o cristianismo era útil como uma ferramenta para ele. A mãe dele supostamente era cristã, e talvez ela fosse uma cristã de verdade, de fato, o que levou ele a ser influenciado e levou ele a cristianizar mais ou menos Roma. Mas tem algumas questões, por exemplo, o culto do Sol Invictus ainda estava muito ligado à imagem dele, e ele não fazia questão de falar contra necessariamente. Então ele meio que fazia um jogo duplo, ele tentando agradar todo mundo. Afinal de contas, para ele era muito importante manter o poder, manter o status com toda a população, não só os cristãos,
mas os pagãos também. E os relatos da conversão dele também são bem complicados, porque ele se converteria de fato só no leito de morte. Então não dá para ter muita certeza que ele se converteu de fato ao cristianismo. E as circunstâncias do Constantino acabaram fazendo com que o cristianismo se tornasse mais popular. Então foi uma grande bola de neve de eventos que foi facilitando o caminho do cristianismo dentro do reino do Império Romano. E se você gostou desse vídeo, esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal, e você pode ser também um apoiador do canal. Entre no link na bio, lá você pode sugerir e votar nos próximos temas.